Ou seja, o Fluminense está isolado na lanterna do campeonato. O cenário e o roteiro perfeito para uma eventual queda de Fernando Diniz é no domingo agora. Pera aí, voltando ao mundo real agora. Eu não sei porque eu tô gargalhando. Vai lá, faz teu nome. Olha, vai me dar essa honra? Então vamos lá. Vê se eu vou fazer de maneira correta, Fernando Jamar. Você que tá há anos aqui, ó. O Flamengo venceu o Bahia no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Quem vai contar pra gente é o craque Flávio Nick. Roda o VT. Uma corrida desenfreada, em alta velocidade, sem direção e com a emoção de quem colocou o time na liderança do brasileiro. O ser humano quer ter esses momentos de felicidade, não só na nossa profissão, mas na nossa vida pessoal também. E com certeza uma corrida no campo, depois de um gol, ela nos traz muita alegria ao coração, assim como vou brincar com as minhas filhas amanhã e vou correr atrás delas e vai trazer essa alegria pura de ver um ser humano ali que eu vi pequenininho, cresceu e olha pra mim e fala: papai, te amo. O Bahia vendeu caro a vitória. O time do Rogério Ceni começou melhor e quase saiu na frente com o Cauli. Mas o Flamengo foi letal. Na primeira chance, Pedro ajeitou para o Gerson bater forte no cantinho. O segundo poderia ter saído depois da tabela entre Pedro e Lohan, mas o Marcos Felipe desarmou o garoto. Organizado, o Bahia jogava bem e chegou ao empate com Everaldo, levando a melhor sobre Ayrton Lucas. Cebolinha ainda teve uma chance antes de ser substituído no intervalo com dores no quadril. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. O Flamengo assumiu o controle do jogo no segundo tempo, mas ameaçava pouco, como nessa cabeçada do Bruno Henrique. Quando o empate parecia inevitável, Davi Luiz fez o gol da vitória aos 48 minutos e enlouqueceu os torcedores no Maracanã. Com a vitória, o Flamengo ultrapassa o Botafogo e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Davi Luiz marca o terceiro e mais importante gol dele com a camisa rubro-negra. O primeiro foi também contra o Bahia lá, foi muito importante. Depois contra o Vasco num clássico foi importante. Agora o último sempre é o mais importante. Após o apito final, todo mundo correu para abraçar o Davi Luiz. Até o Tite foi lá aplaudi-lo. O zagueiro ainda pediu palmas para Everton Ribeiro. Atitudes que dignificam ainda mais o herói da noite no Maracanã. Cadê o sorrisinho dele? Bota na tela, o líder do Campeonato Brasileiro. Mas, ó, posso te falar uma coisa? Sorriso de líder. Não, mas não tem nada ganho. Nossa briga vai ser forte até o final do ano, se Deus quiser. Humildade. Mais uma batalha vencida durante essa guerra que será a Copa América. Hoje ele acordou humilde. Hoje não. Não. Eu ficarei extremamente humilde durante a Copa América. Olha só, a gente vai passar limpo agora o Flamengo, mas hoje o programa tá cheio de assunto. O Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Vasco. A gente quer saber tudo do Pedrosa em relação... E agora, minha gente? Tem 11 contra 11, porque final de semana... Tem Fla-Flu, vocês estão prontos para viralizar? Na internet o pessoal fica... Se for o momento, é 11-0. É. Ai, um é líder e o outro é lanterna. É verdade. Não fica dando spoiler, não. Deixa eles curiosos. E hoje a gente não vai poder justificar, só vai poder falar o nome. Okay. Ou seja, Vene Casagrande, um jogo gostoso de assistir, né? Eu assisti de forma imparcial. Não torci pra ninguém, de fato, porque eu queria um empate, não é mesmo? Imagino. Não, mas é verdade, eu não torci pra ninguém, eu queria um empate. Mas um jogo gostoso de assistir, um jogo com Bahia muito consistente, com um volume muitas horas, e o Flamengo idem, foi bacana. O que é isso, gente? Um jogo muito bom de assistir ontem no Maracanã. De fato, duas equipes muito boas, duas equipes que mostraram, mesmo com alguns desfalques, que mostraram que vão brigar, sim, pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não é nenhum absurdo dizer que o Bahia é um dos candidatos ao título, sim, da competição. E a gente pôde ver um jogo muito bom no Maracanã ontem, mas um jogo em que o Bahia, pelo menos na minha visão, foi melhor durante grande parte da partida. Foi melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades. Por exemplo, até os 20 minutos do primeiro tempo,
tempo, o Bahia comandava o meio de campo do Flamengo. Inclusive o Jean Lucas, que é cria das categorias de base do Flamengo, fez uma grande partida e estava muito bem. Mas aí aos 23 minutos o Gerson, um gênio que está jogando muita bola nas últimas partidas, recebeu um bom passe do atacante Pedro e conseguiu abrir o placar. A partir daí o Flamengo ficou melhor no jogo, mas em uma bobeada no setor defensivo, sobretudo do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que errou na marcação, viu o Bahia empatar. E aí no segundo tempo, com as mexidas do Tite, o Flamengo deu uma melhorada, conseguiu ficar frente a frente com o Bahia e nos minutos finais, quando todo mundo já esperava um empate, eis que novamente em uma bola trabalhada, de bola aérea, jogada de bola parada, algo que a gente precisa mencionar e elogiar aqui, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, é ele quem trabalha isso, tanto nas jogadas ofensivas quanto nas jogadas defensivas, e nos 2 últimos jogos o Flamengo conseguiu resultado importante, pontos importantes através dessa jogada. No último minuto, antes foi com Everton Araújo e agora com o Davi Luiz. Então não é algo por acaso. O que eu falei ontem do Botafogo, eu falo sobre o Flamengo. É algo que é trabalhado no dia a dia. Quando o Flamengo estava sofrendo muitos gols nesse quesito, a gente criticava. Agora que está fazendo muitos gols nesse quesito, a gente tem que elogiar. E foi uma partida que eu não consigo ver ninguém assim muito abaixo tecnicamente. Muito pelo contrário, o próprio Wesley, que vinha sendo muito criticado pela torcida, fez um jogo consistente na lateral direita do Flamengo. O Pedro, embora não tenha feito gol, mas ajudou bastante com passes, enfim, assistências. Agora, quem jogou mal novamente foi o Bruno Henrique. Para mim é o único ponto negativo. Entrou no segundo tempo ali, já que o Everton Cebolinha teve um problema físico, mas o Bruno Henrique novamente não conseguiu demonstrar um bom futebol. De maneira geral, repito o que eu falei, parabéns aos jogadores do Flamengo pela raça, o espírito do Flamengo voltou e esse time, esse elenco está mostrando que quer ser campeão. Vai ser campeão? A gente não sabe, o tempo dirá, mas que eles querem e não desistem nunca, eles mostraram novamente diante do Bahia. Pedrosa, é o terceiro jogo dessa sequência de desfalques por conta da Copa América, né? E a gente passou muito a limpo antes de começar essa sequência de 9 jogos, que é uma sequência de 9 jogos para o Flamengo, que o Flamengo ia ter que brigar, ia ter que, né? Porque os desfalques, o Flamengo é quem mais perde no Brasil em relação a isso. Mas a gente está começando a encontrar uma liderança técnica nesse pedaço da temporada do Flamengo, que, na minha opinião, é o Gerson, Pedrosa. Ele está sendo um personagem importante demais para esse bom desempenho do Flamengo. Mesmo que seja num gol no final, isso não importa. Na verdade, não é um retrato do Flamengo. O Flamengo jogou bem contra o Atlético Paranaense e jogou bem também contra o Bahia. Sim. Eu não acho que o Flamengo fez uma má partida, muito pelo contrário. Eu acho que o Flamengo fez uma grande partida, um controle de bola maior do Bahia, mais de 60%. E aí a gente tem que lembrar aqui, Fernanda, que se a gente reclamava, ou alguns reclamavam, sobre o Tite se adaptar ao Flamengo, o Flamengo também tem se adaptado ao Tite. Por quê? Qual é o DNA do Tite? Ele monta grandes defesas, ele é um cara extremamente forte na bola parada e ele sabe sofrer. Foi assim durante toda a carreira dele em clubes, digamos assim. Então o Flamengo hoje se sente cômodo em saber defender. O Flamengo parou de ser um time vulnerável e se fosse um time mais vulnerável como foi o time de 2023, por exemplo, o Bahia poderia ter dado uma goleada no Maracanã pelo controle que teve do jogo. Só que não. O Flamengo é o time mais vertical e essa equipe que da Copa América, que tem outros jogadores em campo, com o Gerson, inclusive, mudando de posição, mas mantendo o seu nível de rendimento, essa equipe é mais vertical. Apesar do Bahia ter uma posse de bola maior, o Flamengo teve 4 grandes chances criadas. E o Flamengo ainda conseguiu vencer a partida. Então, se o Tite se alia e se adequa ao DNA do Flamengo, o Flamengo também tem se adequado ao DNA do Tite. Eu acho que essa é a grande virtude dessa equipe nesse Campeonato Brasileiro. Inclusive, sobre o Gerson, ele começou como segundo volante e com as substituições do Tite no segundo tempo, ele passou a jogar de ponta, quando o Luiz Araújo deixou o time. E, novamente, ele foi bem. Ou seja, ele voltou a ser aquele Coringa, mas o Coringa atuando bem. Não o Coringa que fazia outras funções e estava jogando muito abaixo. Eu acho que desde o retorno do Gerson ao Flamengo, esse é o melhor momento dele. Assim, ele está abraçando o meio de campo do Flamengo nas ausências do De La Cruz e do Arrascaeta e tem sido o principal jogador no meio de campo. Inclusive, nesse jogo, para mim, foi o jogo que o Flamengo sentiu mais falta do De La Cruz, desde quando começou esses desfalques aí. Ele, de fato, fez muita falta na partida de ontem. Mas concordo com vocês, o Gerson tem sido o homem do Flamengo no meio de campo nesse momento. E tem uma outra característica em jogos do Tite, em times do Tite, que é a efetividade, né? Perfeito. A gente não vê um Tite
muito goleador, né? Acontece, é claro, mas não é o natural, né? Do tipo de jogo dele, mas existe uma efetividade. Às vezes você tem um controle, um domínio, você jogou melhor, mas e aí eu acho que talvez esses 2 últimos jogos sejam um pouco retrato disso. Você fazer um gol no final nem sempre é sobre o que aconteceu, mas Sim. é muito sobre o que você quer na temporada, Pedrosa. Não, sem dúvida alguma, é o espírito. A gente está falando aqui de um especialista em Campeonato Brasileiro, especialista em futebol brasileiro. Quantas e quantas vezes a gente já não viu os times do Tite, do Corinthians, ganharem de 1-0, de 2-1, como vem fazendo esse Flamengo. Pontuar é muito importante. A gente estava conversando aqui. O Flamengo poderia ter saído desses 2 jogos contra adversários diretos, Atlético Paranaense e Bahia, com apenas 1 ponto, que seria o empate do Maracanã ontem. E não, logo nos acréscimos, mais perto do fim do jogo, consegue somar 4 pontos em 6 possíveis contra adversários diretos. Isso é o Tite. Talvez ele não vai te entregar espetáculo, mas ele vai te entregar resultado. Põe aí a tabela. Eu achei que... Ele tá chegando. Não tô falando disso, Ele tá Bobão. chegando. O bicho Pra você papão... também, tá? Esse aí, O bicho papão Esse verde... aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu achei É. que passava. Eu fiz a conta, porque eu não sou boa Não, de conta, porque tem né? saldo de gols. Vocês sabem que eu não sou muito boa Entendi. com a matemática. Já viralizei alguma vez nesse programa fazendo umas continhas erradas, não é mesmo? Eu achei que se... Então quer dizer que se... Tem saldo de gols. Não, que se ontem, né? Não, mas aí tudo Não. depende. Se fosse empate, tudo seguiria Eu como acho- você esperava. Eu achei que ele passava a gente. não. Mas não vai demorar muito, não. Calma. Mas não fica tirando onda, não. Não mexe com o Palmeiras, não, Fernando. Tá vendo como é ele que tá ele é? certo. Mas nessa ele tá certo. Mas olha como ele é, É o comigo. Palmeiras. Mente Não, pra olha mim. só. Isso aí. Ah, você quer ser enganado? Quero, claro Tá que eu bom. quero. Óbvio que eu quero. Você quer que eu conte a mentira e te faça feliz? ou a verdade te deixa chorando? Prefiro, porque depois se eu for ficar triste, eu vou ficar triste mesmo. Mas relaxa, o Estevam não tá jogando nada. Tá jogando nada. Aí eu tava comemorando que o Hendrick foi embora, aí aparece esse moleque aí. Gente, que loucura, Loucura. isso, né? Ele tá- Pô, o jogo de ontem ele jogou muita Jogou. bola O novamente. Palmeiras ganhou o Red Bull Bragantino ontem numa boa atuação do menino Estevam, que me parece... Ah, é verdade? Agora tem um novo protocolo. Menor de 18 anos não pode tomar cartão amarelo, vermelho, porque Ah, é negócio é? de idade, Entendi. A gente já viu isso um pouco no ano passado. Só faz uma Eu vi umas repreensão, né? cotoveladas. É. Aconteceram umas cotoveladas, mas como era menor de idade, não podia dar cartão. Tem que educar. É isso! Eu acho até Você não bem... pode punir diretamente. Você educa antes, pô. Tem que fazer a questão É isso. social. Eu até Exatamente. entendo. Tem que educar. Me parece, não sei, que tá com esse negócio aí. É. Menor de 18, cartão. Não pode. Cotovelada. Não pode dar cartão. Não é só pode. conversar. Entendi. Amigo, cresce, amadurece. No futebol não pode dar cotovelada. Entendeu? Pegou? Peguei. Peguei. Vamos lá. É isso aí? Agora? Nesse domingo tem o duelo dos extremos no Maracanã, gente. Quando é que a gente ia pensar que eu ia estar lendo esse TP hoje Nunca, aqui, né? nunca. Nem o maior entendedor de futebol da história pensaria verdade. nisso aí. O líder Flamengo encara o Lanterna Fluminense, não pelo líder Flamengo, mas pelo Lanterna Perfeito. Fluminense. O que esperar desse duelo, Venê? Vamos fazer o 11 contra 11 agora, pra gente saber quem hoje no papel tá vencendo. O que você espera aí desse duelo, ô Venê? Eu Olha- acho que vai ser um duelo bom, sabe por quê? Clássico regional. É clássico. Estamos falando de clássico, embora o Fluminense esteja vivendo um péssimo momento, lanterna. Não tem time, nem elenco, nem treinador para estar na lanterna, mas o futebol ultimamente, de fato, tem sido muito abaixo. Mas independentemente do momento, eu acho que o Flamengo chega como favorito, tá? Apesar dos desfalques, mas o momento do Flamengo é muito melhor que o momento do Fluminense, mas isso não quer dizer que o Flamengo com certeza vai conseguir a vitória. Pelo contrário, talvez o técnico Fernando Diniz utilize o clássico como algo para poder, enfim, tirar o melhor dos jogadores e quem sabe virar essa chave do Fluminense. Embora eu acho que seja muito difícil isso acontecer. Mas eu aposto no Flamengo favorito, mas um jogo que será extremamente difícil por ser clássico regional. Lembrando aqui o nosso 11 contra 11, ele é feito de momento, tá? Não é que é uma regra, mas nós acabamos... Eu escolho o momento sempre, eles também como régua para desempatar. Às vezes os jogadores são dois grandes jogadores, mas no momento um tá melhor do que o outro, tá bom? A gente não vai poder justificar muito por uma questão de tempo, mas vamos lá, começa no duelo Rossi e Fábio. Lucas Pedrosa, pra você? Fábio, Rossi. não pode justificar.
Não pode. Não, mas de vez em quando, quem vai desempatar? Não pode? Pô, eu vou votar no Fábio. Vou votar no Fábio, porque eu acho o momento parecido. Ah, mas ele passocou num jogo aí. Não, ele passocou em dois recentemente. Mas eu não acho que isso seja, para um goleiro, um tipo de passocada que eu acho que eu não gosto desse negócio de voltar a bola, eu não acho que isso vai ser... Pra mim, o goleiro tem que ser bom com as mãos. E a gente pensar em defesas e tal, eu sabe como eu sou fã do Fábio, eu vou votar no Fábio. Pra mim, o momento é... Wesley e Samuel Xavier, outro duelo difícil. Wesley. Vamos lá, Marlon ou Davi Luiz? Davi Luiz. Davi Luiz. Perfeito. Léo Pereira ou Felipe Melo? Léo Pereira. Léo Pereira. Perfeito. Ayrton Lucas ou Marcelo? Marcelo. Marcelo. Pra mim, Marcelo, não só por ser o Marcelo, mas como a gente fala de momento, eu já falei aqui, pra mim é uma boa temporada do Marcelo, mesmo com tudo que tem E o acontecido. Ayrton Lucas ontem, eu nem mencionei isso quando eu falei do Flamengo, foi o pior do time ontem, jogou muito mal. E o Marcelo tá numa boa fase, assim, até fisicamente eu voto no Marcelo. Léo Ortiz ou Martinelli? Léo Ortiz. Eu vou votar no Léo Ortiz, vou dar essa moral a ele. Gerson ou Lima? Gerson. Gerson. Gerson também. Lohan ou Ganso? Lohan. Ganso. Fala, Pedro, pode falar. Tem dois jogadores aí que dentro desse caos todo que é o Fluminense continuam desempenhando bem, que é o Marcelo e o Ganso. E o Marquinhos também. Marquinhos também, mas assim, menos. O Ganso, às vezes que o Fluminense teve bons jogos nessa temporada, foi porque o Ganso jogou bem. Eu posso justificar o meu, então? Pode. Eu vou votar no Lohan porque ele está fazendo o torcedor não sentir falta do Arrascaeta nesse Perfeito. momento. Desde quando o Arrascaeta chegou ao Flamengo, talvez o Lohan tenha sido o jogador que conseguiu substituir, não vou dizer a altura, porque substituir o Arrascaeta à altura é extremamente difícil, mas tem dado muita conta do recado. E assim, é um garoto de 17 anos, abraçou a oportunidade, está mostrando muita personalidade e tem dado certo. Cris, você quer votar em quem, Cris? E eu concordo com isso tudo, tá? É. Só que eu Vai, Cris, Voto no vota Ganso. aí. Pô, gente, que loucura. Paulo Henrique, né? Paulo Henrique. Paulo Henrique Desempatou, foi o Cris, hein? Vai, Luiz Araújo ou Marquinhos? é o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Eu vou votar no Marquinhos, tá? A gente tá falando de momento, o Luiz Araújo também vive um bom momento. Mas se a gente pensar em momento e quem tá sendo mais utilizado, eu acho que o Marquinhos pra temporada do Flu agora, ele tá sendo mais importante. Ele tá sendo um retoque fino, mas venceu aí o Luiz Araújo. Faz o seguinte. Vota no Marquinhos. Cebolinha ou Keno? Cebolinha. 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 Pedro ou Cano? Pedro. Pedro. Pedro, é. Eu fiquei aqui que eu não votei no Lohan no Ganso, né? Eu vou deixar empatar. O Cris já desempatou, votou no Ganso. Mas vocês foram muito cirúrgicos. Você olhou o lado do menino Lohan. Oportunidade, um garoto Pô, sendo um tem grande dado nome, muita conta do substituindo. recado, cara. Ou seja, o momento dele é ótimo. É isso. E você trouxe o lado do Ganso. Mesmo o Fluminense desempenhando mal, ele tá sendo o respiro do Fluminense. E é o Ganso, né? É o único lúcido. Falando de momento, ele continua performando. É como o Marcelo. Na minha opinião, o Marcelo continua performando. Inclusive, Concordo. até falei aqui. No ano passado, a gente fala muito da Libertadores e do Marcelo, mas eu acho que o Flu ganha a Libertadores. Claro que internamente é importante a força do Marcelo. Mas assim, em campo, essa temporada, o Marcelo tá fazendo mais a diferença. Tem jogado muito. Então tá jogando muito o Marcelo. E o Ganso também. Então como é que a gente desempata o Ganso com o Lohan? Ai. Aí tem que usar uma outra régua, já que o momento empatou. Ué, mas aí a você- régua Se for a régua da história, história. é até injusto com o Lohan, porque o Lohan é um garoto. Muito mas assim, bem. o Tá, dia que e o o Lohan. quanto foi? Tomara que o Lohan jogue a bola que o Ganso já jogou um dia. Vocês contaram o Ganso ganhando aqui, que o Cris desempatou. 8-3 Flamengo. Do Flu ganhou o Ganso, o Fábio e o Marcelo. Muito bem. Tá bom, né, gente? Muito bem. Foi o quê? 8-3? 8-3. Quer uma curiosidade sobre o Lohan? Fala. Sabe quem abraçou o Lohan fora das quatro linhas, tal como fez com o Rodinei? Davi Luiz. É mesmo? O Lohan, assim, colou com o Davi Luiz de uma forma e o garoto tem, como que eu vou dizer, sugado o melhor possível do Davi Luiz. E o Davi Luiz tem essa Ele característica, tem essa né? característica. Faz Ele bem. abraçou o Lohan, assim, como se fosse o filho dele. Obviamente, é um garoto extremamente jovem. E tem Ele idade vê pra ser potencial no Lohan, mas viu que o Lohan, num determinado momento, poderia ir para um caminho não muito legal. Sim. Ele abraçou o Lohan e tá aí, ó. O resultado tem dado certo. Muito bem. Domingão, cenário perfeito. É o roteiro perfeito para não permanência do Diniz, que teve o contrato renovado
não tá com muito tempo. O Fluminense apostou as fichas na continuidade, mesmo após a derrota para o Mundial, que era compreensível contra o Manchester City, ia ser realmente muito difícil, a gente sabe como é difícil enfrentar essas equipes, só que agora o Fluminense se vê num grande mato sem cachorro, porque faz uma campanha com 10% de aproveitamento, 10% de aproveitamento, gente. Para vocês terem uma ideia, o penúltimo colocado antes do Fluminense, que é o Grêmio, ele tem menos jogos, ele tem só 8 jogos, e mesmo assim ele tem o dobro de aproveitamento do Fluminense. Ou seja, o Fluminense está isolado na lanterna do campeonato. Precisa muita coisa acontecer, sabe? As coisas precisam se alinharem. O Fluminense depende de vários resultados, de uma cascata de resultados difíceis, de equipes também que estão muito ruins, para se livrar da zona da degola. Então, é um trabalho que vai precisar ali, ó, de formiguinha ao longo das próximas rodadas. Porém, o cenário roteiro perfeito para uma eventual queda de Fernando Diniz é no domingo agora. Então, se os jogadores realmente quiserem colocar o Fernando Diniz para fora, eles vão perder e vão perder sem jogar nada, sem suar a camisa. Domingo é o dia perfeito para a gente entender como que tá a situação no vestiário do Fluminense, porque realmente corre um sério risco. A opinião deles é muito semelhante àquilo que a gente falou aqui há pouco. Realmente é um jogo que tem tudo para fazer ou os bastidores do Fluminense melhorarem, se eventualmente às vezes arrancar um empate, se mostrar ali um afinco, um ímpeto físico, uma força de vontade, ou tem tudo para ver a coisa desabar de vez. Ó, tá aqui a tabela do campeonato, daqui a pouco eu rodo o superchat de novo. Flamengo líder, né? Putz, o Flamengo vai incomodar, né? Flamengo mesmo com os reservas, você vê 2 jogos já, não estão fazendo falta os jogadores da seleção, né? Conseguiu se manter, hoje ganhou no último minuto lá do Bahia, né? Nos últimos minutos, já tinha empatado com o Atlético. Você vê como faz diferença, um golzinho no final. O Flamengo tá aproveitando as oportunidades que tem. Empatou um jogo complicado com o Atlético Paranaense lá, né? Sendo que o Atlético poderia ter vencido, ou seja, tava com 20 pontos ali, ó. Estaria junto com o Botafogo, estaria junto com o Botafogo. Gordura numa hora que eles não têm jogador. Imagina a hora que tiver com jogadores, né? É isso. A hora que voltar, que o Flamengo se fortalecer, ganhar entrosamento, vai ser complicado brigar com o Flamengo aqui. Por isso que o Palmeiras, esses golzinhos que perde, essas oportunidades de ganhar, tem que vencer. Porque esse ano não é o Botafogo. O Botafogo não vai chegar, viu, André? André e Carino, o Botafogo não vai conseguir permanecer, não. Já tá ramelando na 10ª rodada, já tá acabando a gasolina dos caras. Eu acho que é um bom time, mas não tem força pra segurar, não. Acho que Palmeiras e Flamengo vão brigar de novo, viu, André e Carina? Palmeiras e Flamengo brigam de novo pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que é um perigo, né? O que segue o líder não é o Botafogo. Aqui é Flamengo. O líder é o Flamengo mesmo, a gente vai ter que aguentar. Eu só não quero que o Flamengo dispare, viu, André e Carina? Porque se disparar, o Flamengo não é o Botafogo. Se Ninguém disparar... dispara nesse campeonato, Lugó. Ninguém Será? dispara. Morde aqui, morde ali. Jogos difíceis, jogos truncados. Assim, é difícil. O Flamengo tá ganhando, tá se privilegiando, tá ganhando. O Flamengo é que assim, Lugó, assim, o Flamengo fez um gol nos acréscimos, né? O Atlético Paranaense no penúltimo jogo vencendo, fez um gol aos 99 minutos. E hoje novamente, hoje nos 50 48. minutos, exatamente. 48. O Palmeiras cansou também no final, né? Nós ganhamos o jogo no final também. Tá igual, Lugó, cabeça a cabeça, com as contratações do Palmeiras. O Flamengo não tem muito mais que contratar, já está completo o elenco deles, não tem muito o que trazer. O Palmeiras pode dar um salto maior. Eu acho que o Palmeiras pode melhorar. O Flamengo, para mim, tá no topo daquilo que ele pode jogar, entendeu? Calma aí, torcedor, que tem mais notícia importante para eu passar para vocês. E já vou deixar o spoiler aí na tela. A gente vai falar sobre o Nino, mas antes, comentar sobre o jogão que teve ontem no Maracanã entre Flamengo e Bahia. Um jogo bonito de se ver. Poucos jogadores do Flamengo aí a gente pode destacar que foram maus. Na minha opinião, as 2 laterais não foram bem no jogo, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, e aí eu discordo do Vene Casagrande, quando ele fala que o Wesley fez uma boa partida. Na minha opinião, não fez, errou muita coisa, tem muita coisa que melhorar ainda.
O ritmo de jogo tá muito abaixo, mas sim, teve evolução. Agora, a gente tem que destacar alguns jogadores aí, como o Davi Luiz, que vem fazendo grandes partidas pelo Flamengo e marcou esse gol no finalzinho aí do segundo tempo para garantir a nossa liderança no Brasileirão 2024. Gerson também vem sendo muito importante ali nessa transição entre o meio-campo e o ataque do Flamengo. E pouco foi comentado na internet, mas aqui eu vou trazer para vocês um lance do Rossi. Rossi que fez uma defesa e em seguida fez uma ligação direta pro Pedro, se eu não estou enganado. Ou foi o Bruno Henrique. Mas, cara, que lançamento do Rossi que gerou um contra-ataque que por pouco não foi gol do Mengão. O Rossi tem muita habilidade nesse lançamento em direção ao ataque. E agora, falando de saudade, nação, eu tenho certeza que não sou só eu que tenho saudades do Everton Ribeiro. Como esse cara joga a bola. Mandou no meio-campo do Bahia, que, aliás, o Bahia vem jogando uma bola fina. Rogério Ceni tem feito um bom trabalho aí no Bahia. Jogo duríssimo que o Flamengo enfrentou. E fico os meus parabéns aí pro Bahia e pro Rogério Ceni. E que o Mengão continue assim, né? Até a volta dos jogadores principais do Flamengo, retornando da Copa América, que continue pontuando, que seja no empate ou que seja na vitória. Mas que no final nós possamos sair positivos dessa fase de desfalques. Agora falando da notícia, essa notícia aqui é boa, torcedor. O dirigente do Fluminense se desespera e pede para Nino não acertar com o Flamengo. Olha isso aqui, torcedor. O Flamengo já está mexendo os pauzinhos aí no mercado da bola. Não se sabe ainda se essa notícia aqui é verídica ou não. Na verdade, essa notícia aqui foi que um dirigente do Fluminense viu pela internet que o Flamengo estava sondando o Nino. Zagueiro Nino teve nome ventilado como possível alvo do Flamengo na próxima janela de transferência. O Flamengo tirou o sono do Fred, ex-jogador e atual diretor de planejamento esportivo do Fluminense. Em uma entrevista, o Nino revelou que o Fred ligou para ele às 2 da manhã lá na Rússia, para saber se o jogador estava acertando com o Flamengo ou não. Eu fiquei sabendo pela internet, possível interesse do Flamengo, mas antes da internet o Fred me ligou 2 da manhã no horário da Rússia. E aí eu atendi o celular e ele falou: "É mentira que você vai para o Flamengo, né? Eu juro que não sabia do boato." Aí eu respondi: "Você sabe que horas são aqui na Rússia?" Aí eu falei que não estava sabendo de nada e ele disse que tinha tomado um susto com a notícia. Olha isso, torcedor. Os caras estão apavorados aí com a superioridade do Flamengo no mercado. A verdade é que em breve o Flamengo pode perder alguns jogadores importantes aí no elenco. Na minha opinião, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno têm grandes possibilidades de ser um desses jogadores, porque estão em excelente fase e são ótimos zagueiros. O mercado europeu está de olho, já tentaram tirar o Fabrício Bruno, mas acabou melando essa negociação. E até por conta dessa possível ida do Fabrício Bruno para a Europa, o Flamengo pode ter sondado sim o Nino. Mas como a negociação não foi concretizada, o Flamengo não avançou com a tentativa de uma contratação de um novo zagueiro. Mas dando minha opinião particular aqui, sinceramente eu acho que o Nino não vem para o Flamengo, até porque em algumas entrevistas aí do passado o Nino falava com muita raiva do Flamengo. Se ele não for tricolor, eu acho que ele levou essa rivalidade muito pro coração. E acredito que ele não vem pro Flamengo não. Mas com certeza eu gostaria de ter o Nino no Flamengo, porque é um excelente jogador e tem uma característica parecida com o Léo Ortiz. Sabe muito bem criar jogadas lá da zaga, quebrando linhas de marcação. Mas e você, torcedor? Gostaria de ter o Nino no Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Já quero deixar os créditos aqui para SBT Esporte Rio, pro Opina Porco e para a Turma do Amendoim. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Vai lá no canal da galera, dá aquela moral, que lá também você encontra notícias atualizadas do mercado e dos clubes. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.